Boa tarde a todos, desculpe por essa demora. Boa tarde e boa noite aos colegas que estão no exterior. É um prazer estar aqui, meu nome é Ashla Coelho, eu sou graduando também em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e atuo na área de governança de TI no Grupo Mateus. Essa é a minha primeira vez participando desse evento e gostaria de agradecer imensamente pelo convite. E hoje vamos explorar o uso uso estratégico, né, da inteligência artificial na análise de dados, trazendo sobre uma perspectiva voltada para os pilares da governança de TI. O objetivo é demonstrar que quando se está devidamente direcionada, controlada e alinhada por meios da governança de TI, a IA ela aplicada à análise de dados ela pode se tornar um ativo estratégico organizacional. Mas antes de falar de governança, precisamos entender o cenário atual em que a IA ela está inserida. Bom, dados recentes, né, fazendo uma contextualização, dados recentes da Albatel IA, o relatório também da McKinsey mostra que 78% das organizações eles já utilizam inteligência artificial em pelo menos uma função do negócio em 2025. Esse número ele vem crescendo de forma constante desde 2023, quando era de 55%. Ou seja, a IA ela deixou de ser uma tendência e já faz parte da rotina corporativa. No entanto, apenas cerca de 25% das empresas elas possuem programas estruturados de governança de IA plenamente implementados. Isso revela um desequilíbrio em que a tecnologia ela avança rapidamente, mas os mecanismos de controle e gestão de risco e direcionamento estratégico não evoluem na mesma velocidade. É exatamente nesse ponto que a governança ela se torna estratégica. Ela atua para reduzir a distância entre a adoção acelerada da tecnologia e também o controle organizacional, assim garantindo que a IA ela esteja alinhada aos objetivos do negócio e também a conformidade regulatória e a gestão adequada de riscos. Aqui são os tópicos que eu irei abordar, seguindo essa linha de raciocínio, que, primeiro, a inteligência artificial na análise de dados como um ativo estratégico organizacional, depois, governança de TI no direcionamento do uso da IA, tomada de decisão organizacional apoiada por dados e a accountability em decisão e apoiada por inteligência artificial. E, por último, vamos falar de maturidade organizacional para o uso governado da IA na análise de dados. IA na análise de dados como ativo estratégico organizacional. A inteligência artificial aplicada na análise de dados, ela representa uma evolução significativa em relação à análise tradicional. Segundo os dados recentes da Dunedin Research, 43% dessas organizações elas já utilizam a IA especificamente para análise de dados e business intelligence. E quase 80% já utiliza a IA em diferentes áreas de negócio. Isso demonstra que a IA ela deixou de ser apenas um suporte operacional, o qual hoje ela influencia diretamente nas decisões estratégicas. Empresas elas utilizam IA para prever os comportamentos de clientes, otimizar cadeias lógicas, analisar riscos financeiros, também para apoiar decisões estratégicas do mercado. O exemplo claro que eu trago aqui para vocês é a Netflix, em que a IA não é apenas um apoio técnico, ela define a experiência do usuário, ela define a experiência do usuário e impacta diretamente a receita. Isso acontece por meio de um algoritmo que personaliza recomendações de conteúdo, aumentando assim o tempo e permanência na plataforma e a retenção de seus usuários. E quando a IA ela passa a influenciar decisões estratégicas, e resultados financeiros, ela deixa de ser apenas uma ferramenta tecnológica e se torna um ativo estratégico organizacional. E assim, como todo ativo estratégico, ele precisa de uma governança. E a governança de TI atua dessa forma. Ela é um sistema pelo qual a tecnologia ela é direcionada, controlada dentro de uma organização, e ela tem o objetivo de garantir um alinhamento com a estratégia corporativa. Entrega de valor, gestão de risco, responsabilização. A governança ela não significa apenas burocracia ou bloqueio da inovação. Ela significa garantir que a tecnologia gere um valor de forma sustentável, ética e controlada. Assim, como o framework o COBIT, desenvolvido pela Isaac, que reforça que a governança ela é uma responsabilidade de alta administração, e não apenas da área técnica. Governança de TI no direcionamento da IA.
Embora a inteligência artificial ela já esteja presente na maioria das organizações, muitas ainda não possuem políticas estruturadas para o seu uso. Isso significa que, em diversos casos, né, a IA ela, está sendo aplicada sem critérios claros de supervisão e controle. Sem a governança, surgem riscos importantes, né? Dentre eles, a gente tem decisões enviesadas, já que os algoritmos eles aprendem com dados históricos que podem conter distorções. Também há risco no uso inadequado de dados, o que pode gerar não conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e exposições ou sanções. Além disso, também pode gerar falhas em sistemas de IA, que pode comprometer a reputação da organização. No caso, isso afeta diretamente a confiança no mercado. Outro exemplo que eu posso trazer para vocês é o clássico caso da TAI. O TAI ela foi criada pela Microsoft no ano de 2016. Né? Ela era um chatbot no Twitter projetado, né, para aprender a conversar de forma natural com os jovens. O problema foi que a IA ela foi colocada para aprender diretamente com as interações dos usuários, sem filtro de segurança ou qualquer tipo de moderação adequada. E em menos de 24 horas, os usuários mal intencionados eles passaram a treinar a TAI com conteúdos racistas, xenofóbicos e ofensivos. E qual foi o resultado disso? O sistema começou a reproduzir esse comportamento publicamente, né? Aí a solução foi simples, mas drástica. A Microsoft ela teve que desligar a IA imediatamente. Esse caso, ele deixou uma lição clara em que modelos de aprendizagem de máquina, né, o machine learning, eles não podem operar sem supervisão ética, critérios de controle ou algum tipo de camada de segurança. E é exatamente nesse ponto que entra a governança. Ela estrutura políticas, define responsabilidades, estabelece mecanismos de controle e também garante o monitoramento contínuo dos sistemas de IA, reduzindo, assim, riscos e protegendo, é claro, a organização. Tomada de decisão apoiada por dados IA. A inteligência artificial, né, ela amplia significativamente a capacidade decisória das organizações. Ela é capaz de analisar grandes volumes em segundos, identificar padrões complexos e até mesmo prever cenários futuros com maior precisão. Com isso, a IA ela contribui, né, para decisões mais rápidas, mais estratégicas, baseadas em dados concretos, aumentando assim a clareza no processo gerencial. No entanto, é fundamental reforçar a inteligência artificial apoia sim a tomada de decisão, mas ela não substitui a responsabilidade humana. A decisão final continua sendo da organização e estratégia. Nesse contexto, a governança de tela tem um papel essencial, pois ela garante que o uso da inteligência artificial esteja alinhado aos objetivos estratégicos e aos princípios éticos e diretrizes de uma organização. Contabilidade em decisões apoiadas por IA. Quando decisões elas passam a ser tomadas por uma inteligência artificial, surge uma pergunta essencial: quem é responsável por algum tipo de decisão? Accountability significa justamente isso, né? É uma clareza sobre responsabilidade e prestação de contas. Mesmo que a decisão envolva algum tipo de algoritmo, a responsabilidade nunca deixa de ser da organização. Sem a governança adequada, a empresa ela pode enfrentar problemas como uma falta de explicabilidade nas decisões, resultados influenciados por viés ocultos, dificuldade de uma auditoria, né, algum tipo de rastreabilidade. E por isso, algumas boas práticas são fundamentais. Por exemplo, o monitoramento contínuo do desempenho, né, dos modelos, auditoria dos algoritmos utilizados, registros e rastreamento das decisões tomadas, e também é fundamental a supervisão humana, especialmente nas decisões críticas. E a accountability é, portanto, um dos princípios fundamentais da governança, pois ela garante uma transparência, controle e também a responsabilidade no uso da tecnologia. Maturidade organizacional para o uso governado da IA. Bom, quando analisamos o uso estratégico da inteligência artificial sob a perspectiva da governança, é essencial a gente avaliar o nível de maturidade organizacional da empresa. Nem todas as organizações, elas utilizam a IA com o mesmo grau de estrutura, controle ou algum tipo de alinhamento estratégico.
Com base em relatórios da Getter e da literatura sobre a governança, é possível identificar 5 níveis evolutivos de maturidade. Dentre eles, a gente tem o primeiro, que seria o nível inicial, aqui que a IA ela é utilizada de forma experimental, né? São projetos isolados, conduzidos por áreas específicas, sem algum tipo de padronização, políticas definidas ou supervisão formal. O segundo nível ele seria o nível emergente. A organização ela começa a estruturar iniciativas e replicar experiências bem-sucedidas. No entanto, ainda há fragmentos de dados, ausência de métricas e poucas integrações entre as áreas. O terceiro nível, nível estruturado, a governança de TI é que ela passa a atuar diretamente, né? As políticas elas já estão formalizadas, riscos, algoritmos, eles são monitorados e a empresa começa a medir o valor estratégico da IA de forma mais consistente. Quarto nível, o nível escalonado, aí ela já está aqui integrada aos processos críticos do negócios. Aqui a gente tem auditorias, revisões éticas e monitoramento contínuo na empresa. E também cultura organizacional passa a ser orientada por dados. O quinto nível é o nível líder. Aqui a IA ela já está no núcleo da estratégia corporativa, a governança ela já é mais madura e adaptativa, permitindo, assim, inovação com controle e conformidade e também gestão eficazes de riscos. Como um exemplo disso, né, eu posso trazer aqui também a grande empresa, né, a Google, em que eles operam um nível estratégico integrado de maturidade, com comitês de éticas em IA, diretrizes públicas, de princípios e IA responsável. Portanto, a maturidade organizacional, ela não significa apenas utilizar mais e mais tecnologias. Ela significa utilizar tecnologia com controle, com alinhamento estratégico, e também com gestão estruturada de riscos, assim garantindo que a IA ela gere valor sustentável para a organização. Bom, conclui-se assim, né, que a inteligência artificial ela já é uma realidade no contexto organizacional. No entanto, a simples adoção da tecnologia não é suficiente para garantir resultados positivos ou até mesmo sustentáveis. É com uma boa governança que, se é possível direcionar, controlar e também alinhar e estabelecer responsabilidades claras quanto ao uso da IA dentro das organizações. Assim, a IA com governança ela representa um risco ampliado e a com governança é um ativo estratégico sustentável. E é isso, muito obrigado pela atenção de todos. Aqui a gente tem a referência também que eu deixei aqui claro. E é isso, gente. O Empower Consultoria. Seu próximo nível começa aqui.